Olá, bom dia, Bom dia. boa segunda-feira, né? Clima de outono e inverno em São Paulo, né? Esqueceram que é verão É, ainda. e vamos seguir as nossas orientações do pai aqui e dar sequência na leitura do livro de Jó, né? Então a gente já chegou Capítulo 11. até o capítulo 10, né? Então, para quem não acompanhou, é só voltar lá atrás, né? Na linha do tempo e ver as lives e as gravações que ficaram, né? Desde o capítulo 1. E o pai pediu para ler o livro todo, né? Para ter um contexto de uma história onde uma pessoa que tinha tudo vivia, né? Ele era o homem mais rico do tempo dele, né? E assim, era obediente a Deus, mas não tinha a proximidade que o pai sempre pede. Sejam meus filhos, sejam meus amigos, né? Vivam a minha palavra. E ele tinha os medos, né? Como todos temos, mas não tinha proximidade. E aí, como sempre, o mal vai e cutuca Deus e fala: ele só é assim e te respeita e tudo mais porque o Senhor dá tudo para eles. Queria ver se ele não tivesse nada. E a certeza do pai é: então vai e faça e vamos testar. Eu conheço o coração do meu filho, né? Não, e me deu um estalo agora, que ó, caiu uma ficha aqui. Que muitas vezes a gente fala, ai, por que Deus permite tal coisa e tal, né? Mas é porque ele sabe o poder que ele tem de transformar tudo em graça, né? Então, enquanto Satanás está lá achando que aquilo que ele quer fazer vai destruir, né? Que ele só gosta disso, né? Deus conhece seus filhos e fala, e às vezes permite para que aquela história seja usada para sua honra e glória, porque quando os filhos, e ele sabe que os filhos resistem, né? Quando aquele ser humano é transformado, ele depois é abençoado de forma extraordinária, né? Então, muitas vezes aqui a gente está falando de um indivíduo, né? Mas quando a gente fala do povo de Deus, sabe? Que está sendo testado, né? Pelo inimigo constantemente, há muito tempo, entendeu? E que sofre com várias ciladas que são armadas também constantemente. Se Deus está permitindo isso, gente, é porque o que vem pela frente é tão extraordinário. Eu creio muito, muito no que alguém disse. Olha, o melhor está por vir. Sim. Entendeu? Então, essa história de Jó tem muito, muito a ver com o que muitas pessoas ao nosso redor estão vivendo nesse momento e com o que o nosso país está vivendo agora. Não é à toa que ele pediu pra gente ler, né? Sobre isso agora. Então, mantenham a fé, porque ele sabe, Deus sabe com quem ele está lidando. Andem no caminho correto, sempre. Ele conhece os filhos dele, tá?
sabe o que a gente aguenta, ele não dá uma carga que a gente não é capaz de suportar. Entendeu? E é isso, vamos lá? Vamos lá. Capítulo 11. Onde o Zofar, que é o outro amigo isso, dele, que é Namita, ele respondeu assim as últimas falas do Jó, né? Será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que você vai tentar se justificar com essa conversa? Você pensa que toda essa conversa tola calará as outras pessoas? Pensa que pode zombar e desafiar Deus sem ser repreendido por alguém? Você afirma que sua vida é perfeita aos olhos de Deus e que você é inocente. Quem dera Deus lhe falasse, dissesse o que ele pensa a seu respeito. Aqui já apresenta uma falta de fé do Zofar, que ele acha que Deus não fala com as pessoas. Mas ele fala, né? Sim, Deus mostra tudo o que ele sabe a nosso respeito. Então você conheceria a verdadeira sabedoria de Deus, que é tão grande e complexa. E fique sabendo que Deus ainda está deixando de lado uma parte de seus pecados. Por acaso você conhece os mistérios de Deus? É capaz de compreender o Todo-Poderoso na sua pureza e perfeição? A sabedoria divina é mais alta que os céus. Como é que você pretende discutir com ele? A sabedoria divina é mais profunda que as profundezas. O que você poderá saber? Deus é maior do que a terra e mais vasto que o mar. Se ele considera um homem culpado, julga esse homem e lhe dá o castigo merecido. Quem pode impedi-lo? Será que Deus não conhece muito bem as pessoas que não sabem nada? Sem esforço, ele conhece a maldade de cada um. E você se julga sábio. O homem só será sábio no dia em que a cria de um jumento selvagem nascer homem. Contudo, faça um propósito de consagrar o seu coração e estender as mãos para ele, abandonar o pecado que mancha suas mãos e não permitir que a maldade habite em sua casa. Então você poderá andar de cabeça erguida sem envergonhar-se, firme e sem medo. Os seus sofrimentos ficarão para trás como águas passadas, e você nunca mais se lembrará deles. Sua vida será clara como o meio-dia, e as horas que antes eram escuras como a noite se tornarão claras como um dia sem nuvens. Você viverá tranquilo e a vida será cheia de esperança. Você dormirá em paz e segurança. Não haverá inimigos para perturbar o seu sono, pois todos vão querer a sua amizade. Os pecadores rebeldes, por outro lado, se cansarão à procura de refúgio, mas não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a única esperança, o único consolo será a morte. E esta foi a resposta de Jó. Sem dúvida, vocês são a voz do povo e a sabedoria morrerá com vocês. Pois bem, eu também possuo alguma sabedoria, não fico atrás de vocês. Além disso, qualquer um conhece as coisas que vocês estão me dizendo. Vejam o que me aconteceu. Eu era um homem justo e bom. Quando eu orava, Deus respondia as minhas orações. Agora, porém, os meus próprios amigos zombam e fazem pouco caso de mim. Coitado, tá lá na miséria, né? E eles enchendo... Vocês se sentem muito seguros e por isso zombam de quem está sofrendo. Empurram quem já está tropeçando. Além disso, os saqueadores vivem em paz e os que zombam de Deus vivem em segurança, fazendo da sua própria força um Deus. Mais o campo e eles o ensinarão, ou as aves dos céus e elas lhe contarão. Fale com a própria terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. E quem neste mundo não sabe que foi a mão do Senhor que determinou e realizou todas essas coisas? Deixa só eu ver aqui uma coisa. Por causa da internet, né? Para não dar problema, que nem da outra vez.
Fecha o Wi-Fi lá também. Volta aqui. Oi, Pronto. voltou. Voltando. Bom, agora tá com a internet mais forte, senão tava começando a pipocar aqui, a gente ia perder a live. Eu vou voltar só um versículo para, Isso. né? Já é o capítulo 12. Isso. Além disso, então, os saqueadores vivem em paz e os que zombam de Deus vivem em segurança, fazendo da sua própria força um Deus. Pergunte aos animais do campo e eles o ensinarão, ou às aves dos céus e elas lhe contarão. Fale com a própria terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. E quem neste mundo não sabe que foi a mão do Senhor que determinou e realizou todas essas coisas? Em suas mãos está a vida de todas as criaturas, a vida de toda a humanidade. Assim como eu posso perceber se uma comida é gostosa ou não com a minha boca, meus ouvidos me dizem se suas palavras são verdadeiras ou falsas. Será que a idade é garantia de sabedoria? E todos os velhos conhecem a vida de verdade? Deus é quem possui a sabedoria e o poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Nossa, quantas vezes a Joana aconselha a gente, né? A Ele pertencem... o que Ele destrói, ninguém consegue reconstruir. Quando Ele aprisiona alguém, ninguém é capaz de libertar. Se Ele segura a chuva, vem a seca. Se Ele deixa a chuva cair, há enchentes e inundações. Sim, a Ele pertencem a sabedoria e o poder. A Ele pertencem tanto quem engana como quem é enganado. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os juízes percam o juízo. Ele acaba com a autoridade dos reis e derruba os que estão no poder. Ele afasta os sacerdotes do seu cargo e acaba com o poder das famílias antigas e ricas. Ele tira dos conselheiros a capacidade de fazer belos discursos. Tira dos idosos a capacidade de dar bons conselhos. Ele faz os príncipes serem desprezados e enfraquece os poderosos. Ele mostra bem claramente os planos e pensamentos escondidos. Ou seja, tudo vem à tona, né? Lançando a luz sobre as trevas profundas. Ele torna as nações poderosas e as destrói. Faz crescer as nações e as espalha. Ele tira das autoridades a capacidade de entender os problemas de seu país e faz os líderes das nações caminharem sem destino e sem rumo, como num deserto. Andam às escuras, tentando achar seu caminho como cegos, tropeçando e caindo como bêbados. Eu sei muito bem do que vocês estão falando. Eu já vi muitos casos semelhantes com os meus próprios olhos. Ouvi com os meus ouvidos e entendi. Conheço a vida tão bem quanto vocês. Não sou inferior a vocês. Por isso é que desejo falar com Todo-Poderoso e tento defender a minha causa, provando que sou inocente, porque vocês torcem o sentido das minhas palavras. Vocês são médicos que não sabem descobrir doenças. Se vocês calassem a boca, mostrariam mais sabedoria do que me dando esses conselhos tolos. Ouçam bem as minhas razões. Escutem com atenção a minha defesa. De que adianta vocês falarem essas mentiras tolas e pensarem que são mensageiros de Deus? Será que Deus ficaria satisfeito em ver que vocês torcem a verdade para provar que Ele está certo? Pobres de vocês se Ele lhes mostrasse o que há em seus corações. Vocês pensam que podem enganar Deus como enganam as pessoas? Com certeza Ele os castigaria, se mesmo em segredo vocês fossem injustos. Será que vocês não sentem medo diante do esplendor de Deus? Eu às vezes me pergunto também se quem faz umas doideiras por aí não tem medo, não. Sabe? Não é possível. Suas belas palavras valem tanto quanto um punhado de cinza. As bases das suas defesas são fracas como colunas feitas de barro. Fiquem quietos e deixem-me falar. Estou pronto a sofrer as consequências.
porque arrisco tudo o que tenho, a minha própria vida, para defender a minha inocência, Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez essa coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa desobediente irá à sua presença. Escute bem o que vou dizer. Prestem atenção nos meus argumentos. Já tenho preparado a minha defesa. Eu sei que eu sou inocente. Não existe uma pessoa capaz de provar que eu seja culpado de algum pecado. Se existisse, ao menos uma pessoa pararia de me defender e morreria. Ó Deus, eu peço apenas 2 coisas para poder chegar sem medo à sua presença, e não me esconderei. Não me castigue mais, e não me assuste com a terrível grandeza do seu poder. Então, peça contas da minha vida e eu responderei. Ouça a minha defesa e falarei. Quantas faltas e pecados cometi? De que culpas e pecados sou acusado? Por que o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo? Eu sou frágil e sem valor, como uma folha levada pelo vento, como um pedaço de palha seca. O Senhor preparou para mim um castigo terrível e me condenou pelos pecados que cometi quando ainda era um jovem sem juízo. Prende os meus pés com correntes, observa cada um dos meus passos e me obriga a andar pelo caminho que escolheu. Assim sou apenas como um tronco de árvore caído e podre, como um trapo velho comido pelas traças. 14 tem o quê? Ele continua. Quer chegar até a conversa do Elifaz? É. Tá bom. Vamos fazer o 14 também, que é uma continuação de tudo isso que ele ainda está falando, para dar o contexto. Como é curta a vida de um homem nascido de mulher, cheio de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ele some depressa como a sombra de uma nuvem que passa no céu. Como o Senhor pede contas às criaturas tão fracas e sem valor como o homem? E quem sou eu para que seja julgado? Quem pode exigir que o homem impuro por natureza haja com justiça? Ninguém. O Senhor mesmo determinou a duração da vida humana. O Senhor decretou o número de seus meses e estabeleceu limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, pare de vigiar o homem tão de perto. Dê um pouco de descanso ao homem, como quando chega ao fim o dia de um trabalhador. Depois Deus vai puxar a orelha dele aqui. Quem é você para falar o que eu tenho que fazer, né? Até uma árvore tem esperança se é cortada. Pode voltar a brotar e produzir ramos e folhas. Mesmo quando as raízes envelhecem e o tronco seca. Ainda assim, regada pela chuva, ela brotará e dará ramos, como se fosse uma planta nova. Mas o homem, quando morre, não volta a viver. Dá o último suspiro e deixa de existir. Assim como as águas do mar evaporam e o leito do rio desaparece quando há uma seca, do mesmo modo o homem dorme o seu último sono e não acorda. Nem mesmo depois de os céus deixarem de existir, o homem será despertado do seu sono. Quem dera o Senhor me escondesse entre os mortos até a sua ira passar, e então se lembrasse de mim na hora certa. Quando o homem morre, por acaso tornará a viver? Essa esperança que me faz suportar os sofrimentos desta vida até chegar o dia de passar aquela vida melhor. O Senhor me chamaria e eu responderia. Então o Senhor mostraria o seu amor à obra das suas mãos. O Senhor vigiaria de perto os meus passos, mas não me estaria vigiando quanto ao meu pecado. Minhas faltas serão fechadas num saco. O Senhor esconderá a minha iniquidade. Como o tempo e o vento destroem grandes montes e mudam a rocha do seu lugar. E assim como a água corrente vai desgastando as pedras e leva as terras das margens dos rios, assim o Senhor destrói as esperanças do homem. A todo instante luta contra ele até a morte. Faz o seu rosto mudar, fica velho, enrugado e finalmente manda o homem para o reino dos mortos. Seus filhos crescem e são honrados, mas ele nada sabe disso.
Por outro lado, se eles caem na desgraça, não ficará sabendo. Ele só sente a dor do seu próprio corpo e chora somente pela sua alma. Bom, Lamentações aí do 11, 12, 13, 14 do Jó, com relação aos amigos, o que estavam falando, ao que ele acha. E aí dá pra gente perceber que essas discussões de onde vim, para onde vou, quanto tempo, o que acontece depois que a gente vai embora São e tal, antigas, são né? muito antigas, e até hoje, por mais que tentem, ninguém tem a resposta correta. Então, o que Deus sempre diz é: viva um dia de cada vez e faça o que está na palavra, faça o certo sempre. Lógico, se esforce, não seja bobo, né? Mas não passe o outro para trás, porque nada fica escondido de mim. Eu sei tudo, inclusive antes de você pensar, eu já sei o que você vai pensar e vai fazer. Então, se a gente não consegue esconder de Deus nem o que a gente está pensando, quanto mais as atitudes erradas, né? No final das contas, quando alguém olha para a vida com esse olhar de que, eu deixo de existir e vou pro reino dos mortos e acabou, né? E a vida é muito curta e, sabe, Deus tá o tempo inteiro aqui vigiando meus pecados, eu tô lascado, enfim, todas essas questões existenciais é onde o ser humano se sente muito sozinho, né? Se sentindo uma formiga mesmo. É realmente angustiante. Agora, uma vez que você conhece Deus, Jesus, Espírito Santo, face a face, a vida ganha outro significado. E todos esses questionamentos ficam tão pequenos. E na verdade não é só a questão do encontro. Quando você sente o amor de Deus, que é um amor que assim, não dá pra sentir todo ele, senão esse corpinho não aguenta, né? Mas um cisco dele, quando a gente tem essa noção, todas essas dúvidas caem por terra. Não faz sentido mais ficar, sabe, torturando a nossa cabeça com isso. Aquelas vozinhas que ficam na sua cabeça, né? Tem muita gente que pergunta: como é que eu sei se alguma coisa vem de Deus ou não? É simples. Deus cuida. Deus não fica atormentando e te fazendo fofoca dentro da sua cabeça, né? Muitas vezes é seu próprio pensamento, ou se é alguma vozinha querendo jogar você, tipo jogar gasolina no fogo, né? Não veio de Deus. Ele nunca age na dúvida. E ele sempre trata com carinho. Muito, muito carinho. Né? Então, filho, você está errado. Não faça desta forma. Vá pelo outro lado. E não vira para você e fala: não, vai lá, cutuca. Igual aqueles memes que um monte de gente coloca por aí nas páginas e fica dando risadinha e tal. Às vezes até um memezinho infantil tá errado. Tá desonrando, né? E é um amor constrangedor. Porque você fala: meu Deus, eu não mereço. E como que eu fiz essa besteira hoje? Ai! E aí, esse constrangimento afeta o nosso coração, a nossa memória, e a gente não erra mais daquilo. Vai te moldando. A gente não consegue, mesmo que a nossa carne peça, com o tempo isso vai se perdendo, assim, entendeu? Tinham coisas que invadiam a minha mente com frequência no passado, sabe? Eu achava que era normal conviver com aquilo. E, no entanto, conforme eu fui entregando para Deus,
e ele foi falando com amor comigo, né, em relação àquilo, hoje eu percebo, nossa, isso não me afeta mais. Que bom, né? A gente nunca vai estar pronto 100% nesse corpo, mas a gente vai estar se moldando e se melhorando a cada dia com a ajuda de Deus, com Jesus, com o Espírito Santo orientando e seguindo a palavra sempre, né? Qualquer dúvida que você tenha, tá aqui, ó. Segue a palavra, não tem erro. Ele deu um manual, gente. Entendeu? E faz tempo. E outra, se você lê como uma questão histórica, às vezes fica difícil mesmo, tá? De aplicar. Mas conforme você lê a palavra, por isso que eu falo, ore antes. Sim. Durante. Que aí ele vai te dando discernimento. Ele vai te revelando, entendeu? Vem no seu amor, ele vai te dando pensamentos, ele vai falando com você aqui na cabeça. A relação com Deus, ela é racional. O que nos faz homens é a inteligência, gente. Entendeu? Não é necessariamente aquela coisa, ai, porque eu tô chorando, porque eu tô sentindo, porque Deus tá falando comigo. Às vezes a gente se emociona também, mas na maior parte das vezes ele faz você pensar com a cabeça dele. A gente nunca vai compreender Deus, não é isso que eu tô falando, mas ele vai falar contigo aqui e vai revelar o que você precisa fazer hoje, amanhã, sabe? Ele vai revelar aquilo que você dá conta, no tempo que você dá conta. Dificilmente, às vezes ele dá uma palavra, uma promessa que, talvez aconteça daqui 20 anos, sei lá. É no tempo dele. Né? E é para que você não desista no caminho. Não, peraí, se ele prometeu que isso vai acontecer, então eu vou me comportar como quem carrega essa promessa. É uma meta, coloque ali na frente, siga os passos. Exatamente. Planejar, é bom planejar, porque aí você tem um caminho para seguir. Mas isso não quer dizer que tudo, 100% do que você planejou vai dar corretamente aquilo. Não, tem coisas que vão ser alinhadas ao longo do tempo. Não é pra te engessar. Mas você tem que fazer o caminho um dia de cada vez. Um passo na frente do outro. É isso. Bom conversar com vocês. Beleza? Bom, é isso, gente. Então, vamos deixar segunda-feira rolar. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho aqui. E aí também. E hoje foi... Nossa, a foi parte bastante. Foi 11, 12, 13 e 14. Né? Então, amanhã a gente volta e dá sequência no livro de Jó. Né? Fiquem com Deus e fé. Até mais.